Vamos lá, gente. Boa noite. Eu sou a Renata, sou da Efetiva Concursos, e a gente está junto com a Efetiva aí há 4 anos. Eu e a Natasha, esses dias tomamos um susto, porque foi mais ou menos nessa época que a gente começou. Foi dia 8/10/2021 que a gente deu o pontapé inicial, começamos a plataforma, tudo, assim, das inscrições. Então, foi dia 8/10/2021, então foi na mesma época. Então, a gente sabe que vai dar sorte esse período, né? E a gente está muito feliz que saiu o edital, que estava esperado, hein? A gente estava esperando desde o final do ano passado, né, entre os percursos que aconteceram, mas a gente está confiante de que vai dar tudo certo e a gente vai ter mais um monte de alunos aprovados nesse concurso. Amém. Amém. Bem, Amém. eu vou colocar agora para vocês um pouquinho de informação do edital, depois a Natasha vai entrar com algumas questões que foram da última prova, a Carol também vai falar um pouquinho, trazer algumas questões de matemática, e no final, aí eu trago para vocês as coisas específicas explicando como é que vai funcionar o nosso curso, tá bom? Então, o edital, ó, as inscrições para vocês anotarem, fazerem assim, um círculo bem grande, colocar de lembrete no celular, alarme, para não esquecer. Começa dia 20/10, segunda-feira, ali as inscrições, até dia 14/11. Vai perder data, gente. Chega dia 15 e fala, sim, de fazer inscrição. Tá? Depois inscrição não tem jeito. Só se prorrogar, né? Mas, como o prazo é apertado, dificilmente vai prorrogar. Local para se inscrever no site do IDEPAC. Então, tá lá no edital, tem o site, mas aqui a gente passa para vocês o link também no grupo, daí se vocês precisarem. Para o ensino médio, que é no edital 2, é o cargo de apoio, R$ 62, e para os cargos de ensino superior, que são todos os outros, R$ 82 a inscrição, tá? O pagamento da taxa pode ser realizado até dia 17/11. Também não perca a data, não adianta fazer inscrição e não pagar. Já fica difícil isso. Né? Não, eu falo porque a gente fica sabendo dos casos. Então, Aconteceu isso. tudo tem história. As vagas disponíveis. Então, ó, no ensino médio, a gente tem o profissional de apoio escolar, e daí, para o ensino superior, a gente tem assistente social escolar, psicólogo escolar, coordenador pedagógico, diretor de unidade escolar, vice-diretor, supervisor de ensino, professor de educação básica, PEB 1, adjunto, professor adjunto, vai ter os 2 cargos no mesmo concurso, professor intérprete de Libras, PEB 2 de artes, de inglês, de educação especial e educação física. A prova, que eu coloquei bem chamativo aqui, está prevista para o dia 14/12. Certo? Então, até dia 14/12 é o prazo que a gente tem. No final, vocês vão saber quantos dias a gente tem para estudar. As vagas estão lá como? Eu não olhei. É uma só? A maioria é uma vaga ou cadastro reserva. Mas normalmente chama bastante. Como eu falei assim, eu conto do meu concurso, né? Que eu passei de PEB1. Eu passei em 130 alguma coisa. Porque eu na época eu estava no mestrado, fiz em 2018 e eu fui chamada. E ainda foi, não parou em mim, né? Foi até que número? 200 e pouco, tá? E aí a gente vai ter os períodos de aplicação. Então, para a gente poder fazer 2 provas no mesmo dia, né? Teve algumas coisas que coincidiu ali que vai dar uma complicada um pouco em quem vai poder fazer mais provas, mas a maior parte dá para a gente escolher bem. Então, o que ficou que eu teria, se eu tivesse feito a prova, eu teria colocado adjunto do lado e pegue um do outro, né? Mas não fui eu que organizei esse negócio. Então, aqui, ó. No período vai ficar coordenador pedagógico, diretor, PEB 1, professor intérprete de Libras e psicólogo escolar. E no outro período, assistente escolar, professor adjunto, PEB 2, todos os cargos, profissional de apoio escolar, supervisor de ensino e vice-diretor. Tá? Então, para vocês decidirem aí quais cargos vocês vão prestar. Pode prestar um de manhã, um período da manhã, um período da tarde. O A vai ser de manhã e o B vai ser à tarde? Não sei. Só dividiram assim que vai ter os cargos, tá? Mas normalmente é. Normalmente sério. Tá? E aí agora a Natasha vem. Então, depois eu volto para falar especificamente do nosso cursinho, como é que vai funcionar. Sim, só para a gente dar um gostinho, né, do que é um pouquinho das provas do INDEPAC. Essas provas que estão aqui são de 2022 e tem uma questão só que é de um curso de psicólogo escolar, também do concurso de 2022, tá? Então, aqui
A Renata vai explicar a estrutura nossa de como vai funcionar, né? Os dias que a gente vai fazer e como cada professora que vai distribuir os conteúdos. Eu vou ficar com a parte de específico, na parte de gestão e na parte de legislação educacional, tá? Então, na hora que a gente fala de INDEPAC, né, essa banca INDEPAC, tem alguns detalhes, mas algumas coisas a gente consegue pelo contexto também, se a gente tiver um conhecimento geral. Só que a gente tem que prestar atenção e fazer as leituras devagar, como a gente sempre falou para cada um. Vai grifando nas questões as palavras-chave que vocês vão identificando, para na hora da resposta, é aquela coisa, nossa, mas errei por besteira. Ah, essa eu sabia, né? Porque não é tão assim também um bicho de sete cabeças. Só que a gente tem, na hora de um concurso, né, que a gente está estudando há alguns meses, que a gente está almejando aquela vaga, tem a questão emocional que vai pesar bastante. Então, por isso que a gente tem que ir fazendo as questões, para a gente ter mais facilidade, né? A gente pega lá e vai grifando as palavras que a gente já reconhece, que são as palavrinhas-chave de cada questão. Então, nessa questão aqui, ó, segundo o artigo 206 da Constituição Federal, que está lá no nosso edital, que a gente vai ter que saber, os artigos que a gente vai saber, princípios e garantia de direito à educação e à aprendizagem deve acontecer quando? Quais as palavras que eu grifaria? Garantia. Hã? Garantia de direitos à aprendizagem. Na hora que eu vou falar de aprendizagem, eu tenho que pensar na questão escolar da criança ali também, né? De todo o contexto escolar. Então, na hora que eu vou pensar nisso, eu vou falar o quê? Então, na hora que eu vou falar de aprendizagem, ela vai acontecer somente dentro de uma unidade de ensino? Ela acontece somente na idade própria? Ela acontece durante a jornada escolar? Unidade escolar, sim? Fiquei na dúvida? Deixa stand-by. Estou na dúvida. Ao longo da vida? Então, qual que eu elimino aqui primeiro? Vamos pelas eliminatórias. Na idade própria. Hã? Na idade própria. Por que na idade própria eu já não ia assinalar como resposta aqui? Porque em todas as cidades Em todas as cidades, tanto que a gente tem a modalidade EJA, né? Então, já eliminaria aqui, mas eu tenho a EJA que acontece na educação escolar, né? Então, a EJA eu já tiraria. Dentro da unidade de ensino também? A criança só aprende dentro da unidade de ensino? Não, ela aprende em diversos ambientes, né? Então, já consegui eliminar duas aqui. Só que eu estou falando de direito à educação e à aprendizagem. Então, ela vai ficar somente dentro da jornada escolar? Não. Tá? Então, aí eu já consigo direcionar a minha resposta. Por quê? Ela acontece ao longo da vida. A gente nunca para de aprender. Tá bom? Então, na hora que eu falo de educação, eu não paro dentro do ensino médio. Eu não paro dentro do ensino fundamental. Eu vou além do que a pessoa quiser, né? Então, aqui a resposta é ao longo da vida. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Tá tranquilo? Agora ele vai perguntar termo a termo. Tá? Então, segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, refere-se à dimensão didático-pedagógica e à abordagem epistemológica do objeto do conhecimento. O que é o objeto do conhecimento? É o conteúdo que ele vai estar estudando, né? Assinale a alternativa que preenche corretamente respectivas as lacunas do trecho acima. Então, ele vai estar trazendo alguns termos para a gente vai ter que analisar. Na hora que eu falo de pluridisciplinaridade, o que seria pluridisciplinaridade? Quando eu pego a palavrinha pluri, vários, disciplinaridade, várias, são várias disciplinas. Mais um. Multidisciplinaridade. Várias também. Elas não deixam de ser. Só que a pluri, elas vão estar dentro de cada contexto da sua disciplina, tá? Só que na hora que eu falo que se refere a uma dimensão pedagógica e epistemológica, eu não entro nisso daqui, porque daí eu estou excluindo. Agora, então, na pluri, cada disciplina
trabalhando dentro da sua especificidade. É a multi também, tá? Então, aqui eu não consigo, aqui eu já elimino essas duas palavras, mesmo que se elas estivessem trocando de ordem, que foi o que aconteceu aqui, ó. Fui primeiro e multi depois. Depois ele só inverteu, né? Agora, na hora que eu falo de transdisciplinaridade e interdisciplinaridade, o que, que tem que acontecer? Hã? E uma envolver a outra. Isso. Uma disciplina envolver Uma disciplina ela tem que conversar com a outra dentro daquele conteúdo. Então, na hora que eu vou falar das diretrizes curriculares, então vai ser transversalidade e a interdisciplinaridade. Tá vendo que eu tenho que ir pegando as palavrinhas de cada questão para eu poder resolver, tá? Então, são essas questões que a gente vai eliminando lá. E olha que a gente não fez nenhum estudo ainda de diretrizes. São conhecimentos que nós tínhamos lá. Dentro do nosso período, a gente vai se aprofundar, né? A gente tem uma lei recente, fresquinha, agora de 2025, tem as alterações de 2024, e a gente vai trazendo esses termos no decorrer do curso para vocês, tá? Aí a gente vai conseguir perceber com mais facilidade esses termos dentro de cada questão. Olha lá, outra. Os debates em torno da gestão, né? A gente vai ter concurso de gestão também, direção, vice-direção, supervisor. Então, vamos lá. Os debates em torno de gestão permeiam quase sempre as discussões sobre a função social da escola e o conceito de educação que se defende. Então, olha lá, ele está falando da questão da gestão e o que se defende dentro de cada escola. Então, o que eu grifo ali? O que permeia a gestão escolar? O conceito de educação compreende um processo inerente à formação do cidadão a partir da construção de diferentes saberes? É isso que teria que ser a educação? Sim? Não? Sem dúvida? sim. Ah, isso eu sei. Sim? Marca então aí, ó. Um verdadeiro não falso. 2. A educação é materializada de modo intencional no processo de formação do sujeito aluno. A internalização de conceitos atinentes à sociedade onde se vive. Materializada de modo. Como que acontece a educação na escola? Marca aí, verdadeiro ou falso? Vamos ver umas palavras. Quem está em casa aí está marcando também? Pode ir? Terceiro. A educação prevê uma formação para a vida e na vida, com intenções claras das escolas viabilizar a informação para todos os sujeitos. Verdade. Sim, verdade? Marcaram aí? Apenas a primeira? Apenas 1 e 2? Apenas a terceira? 1, 2 e 3? Eu acho que é bem. Hã? Volta lá. Qual delas está correta? O que quer dizer atinentes? Que procurou aqui, que é atinentes. Então você não vai ter. Né? Que diz respeito. Por respeito. Acho que é a vírgula e 2. 3? Ah, não, atriz, é. Eu acho que daria as 3. É, eu também. Aí de casa. 2 ainda tá meio estranho. Quando isso, Por causa do atinentes? casamento. Quem marcou aí que responderam de casa? Ele? Não. Atinentes. Ela ficou com atinentes na cabeça. Pronto? Qual que é a dúvida aqui? A primeira tá certa?
Eu acho que Primeira, tá certo? E a segunda? também. Por que não? Assim, porque seria de modo intencional. Então, é isso que eu tô. A educação é materializada de modo intencional? É, Qual que é a intenção da escola, da educação escolar? de formar cidadão. De formar um cidadão. Então, o professor, na hora que ele faz o seu planejamento, ele tem que ter uma intenção em tudo que ele põe dentro do seu planejamento. Por isso que ele fala da questão de modo intencional. Na hora que ele inventa a palavra materializada, daí de uma pedagogia histórico-cultural. Tá? Na hora que ele vai trabalhar uma questão mais dialética ali. E na terceira? Tá certo? Então, qual que é a questão? AD, 1, 2 e 3. Tá vendo que são algumas palavrinhas, às vezes, que a gente desconhece, que a gente confunde, ou que fazem menções a outras pedagogias ou outros textos que a gente não se aprofundou, que vai fazer a diferença no momento da prova. A sorte é que eu tinha então, na minha área, eu já, por isso que eu fiquei dúvida, não tem intencional. Entendeu? E daí eu pergunto, essa história acontece de forma da cultura dos sujeitos. Da vivência dos sujeitos. Mas na pedagogia materialista ele já vem mesmo, porque na pedagogia de histórico-cultural, sabiam? Paulo Freire. Olha lá, isso aqui todo mundo sabe, né, gente? Fazer com errado, já viu. E é uma questão do concurso de psicologia, do psicólogo escolar, isso aqui. Então, olha lá, tanto na área da educação quanto na área da psicologia, a gente vai estudar esses autores, né? Tanto quem for fazer aí o concurso para psicologia escolar, tem alguns autores que a gente vai estar trabalhando aqui também. Então, olha lá, analise as assertivas sobre os pressupostos de Jean Piaget. O desenvolvimento passa por 4 estágios de desenvolvimento: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. 2. Assimilação é o processo cognitivo de colocar novos eventos em esquemas existentes. 3. O conceito de equilibração representa o fundamento que explica todo o processo de desenvolvimento humano. E 4. Sua ênfase está nas contribuições da cultura, da interação social e da dimensão histórica e desenvolvimento mental. Então, vamos pensar. Quem foi Piaget? Na hora que ele falava do desenvolvimento infantil lá. Qual que é a primeira coisa na hora que eu falo de Jean Piaget? Eu lembro do construtivismo. O que mais? Assimilação do equilíbrio. Que tem que ter a Acomodação, equilibração e e assimilação, né? Então, tem essas palavras aqui, uma das questões? Tem. Tem assimilação? Tem. Tem equilibração? Tem. Tem. Né? E ele também vai falar das etapas do desenvolvimento, só que daí, para isso, eu preciso conhecer quais são as etapas de desenvolvimento que Piaget trabalha, porque aqui ele pode trazer umas etapas completamente aleatórias do que está ali, né? Mas essa tá certa, essa só é outra coisa. Tá certo? As 4? Então, dentro dessas 4, todas estão falando sobre Piaget? Quais são as assertivas aí, então? Vê? 1, 2 e 3. 1, 2, 4. 2, 3 e 4. Ou 1 e 2? Acho que é uma coisa 3. 1, 2, 3? Aqui está falando que não são todas. Qual que será que a gente eliminaria de Piaget? Piaget é social. Eu passo. Eliminaria 4? Por que eliminaria 4? Porque ele é mais social. Quem que lembra 4? Lembra Vygotsky. Vygotsky, né? Na hora que ele vai falar da questão da cultura, porque o Piaget ele fala das interações também, que ele também precisa ter interações com seus pares, né? Mas na hora que eu falo de contribuição social, vem a questão de Vygotsky. Então, a 4 eu consigo eliminar. Então, qual que é a resposta? 1, 2 e 3. Tudo bem?
Difícil, mas eu preciso aprofundar nos conteúdos. Eu preciso saber o que cada autor traz a ideia principal. Mas eu também sou Né? amiga do cursinho que tá passando. Tá vendo, gente? Sabe o que a amiga está falando? Mas é verdade. É porque daí a gente vai em volta, e os autores eles se conversam. Sim. Né? Então, a gente precisa saber as ideias principais de cada autor para que a gente não se perca. Né? Porque ele está vendo que ele vem com coisas específicas mesmo. E a última, olha lá. Educação inclusiva. Também está em todos. Né? Em todos os concursos aí, ele vai estar conversando com a gente. Então, na hora que eu falo de educação inclusiva, é uma proposta destinada a todos os alunos. Indistintamente sobre esse assunto, considere V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, considere a alternativa na sequência correta. Então, olha lá. Eu estou falando de educação inclusiva. A condição humana já denota que somos inerentemente diferentes, pois nos manifestam nas interações e compreendemos o mundo de modo também distintos. Falso ou verdadeiro? Segunda, a inclusão é um processo consciente de reconhecimento de uma diversidade de alunos repletas de necessidades distintas. E terceira, uma escola com viés inclusive assume seu papel de educação para todos e respeita as necessidades individuais no âmbito coletivo. Já? Vamos lá para as alternativas, verdadeiro ou falso, hein? A, verdadeiro, verdadeiro ou falso. B, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. C, verdadeiro, falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Então, não tem caso aí, gente. F para verdadeiro e F para falso. Pensa lá na educação inclusiva. Estou pensando somente em educação especial. Essa palavra já é fundamental. Que confunde, né? Inclusive, isso assim. Então, na hora que a gente pensa em educação especial, o que seria uma educação especial? Seria de Isso seria a educação para os alunos público-alvo da educação especial, né? eu acho que isso todas são certas ou primeiras, né, Thaís? Porque a são já de nós pessoas, somos todos diferentes. Concordo? Discordo? Primeiro, verdadeiro, falso? Eu acho que é verdadeiro. Todas verdadeiras? Todas verdadeiras. Na hora que a gente pensa, então a gente tem que pegar ali, ó, a primeira palavra que já dava na questão ali, a educação inclusiva, que é o que a gente já tem que pegar, porque às vezes a gente vai entender como educação especial. Aí a gente já vai querer achar qual que é o público que está, qual é a especificidade, né? Então, na hora que a gente pensa em educação inclusiva, a gente tem que pensar numa globalização, né? Eu estou fazendo atendimento a todas as crianças, né? De acordo com as necessidades de todas as crianças, independente de deficiência ou transtornos, tá? Então, é a letra B, são todas verdadeiras. São essas. Tem mais uma? A lá do ECA. Só que não é o que você falou, Kelly. Então, a do ECA também, que é universal para todos os concursos aí, mesmo quem está fazendo psicologia escolar, assistência social escolar, vai cair também, né? Então, de acordo com o artigo 17 do ECA, o direito ao respeito consiste a inviolabilidade de integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. Vou ter que completar aqui, ó. A preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, das ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Assinale a alternativa que preenche essa lacuna do ego. Eu acho que é a Respeito, que consiste na inviolabilidade do direito da integridade física, psíquica, moral da criança e do adolescente.
ela exclui a preservação da imagem, ela abrangendo, Sim. exceto ou limitando. É a letra B. Abrangendo. Gente, vocês gabaritaram. Vou cancelar. Então, são questões que a gente precisa olhar as palavras-chave que estão ali para que a gente consiga entender. E observar, né, o perfil de cada autor que está ali. Vocês viram que são muitos autores que vão cair, né? Tem gente que vai fazer 2 concursos que tem conteúdos diversos, mas a gente tem que ter as palavras-chave de cada autor ali para a gente conseguir identificar. E a mesma coisa da legislação, tá? Porque a legislação, elas também vão conversando. E dependendo como que a prova vai pedir, às vezes a gente faz confusão. Lembra das questões do ECA, do ECA não, da Constituição, LDB e BNCC. Tem coisas que são semelhantes. Então, eu tenho que prestar muito bem atenção de como que a questão está pedindo, para que a gente consiga ver em qual dessas legislações está encaixando. E essa banca é uma banca complicadinha. Não é tão fácil as provas. Tudo bem, gente? Aí de casa tudo tranquilo? Conseguiram? Então, porque é questão de concurso, agora é escolhas, né, gente? Vai ter que pensar que são 8 semanas para se dedicar, para colocar o foco mesmo no objetivo de vocês, né? Porque 8 semanas que a gente vai abdicar de muita coisa, mas é pensando no futuro lá na frente. Então, daí é o foco, né? A questão de organização, mas para isso vocês têm aí o final de semana, para segunda-feira a gente começar mesmo, porque a gente sabe que estudar também sozinho não é tão fácil, né? O pessoal que está com a gente há tempo, estudar sozinho, a gente às vezes não tem tanto foco, entra algumas dúvidas, na hora que a gente está estudando, a gente não sabe quem recorrer. A gente tem outras distrações, o celular é uma distração grande, né? Até você achar o material depois. Exatamente, né? A organização de material que a gente perde, né? A questão de organização, a gente dá as orientações de como que a gente tem que ficar, né? A Letinha lá, o escritório. Tem, já montei de novo. Porque a gente tem que ter um espaço de estudo da gente, onde a gente facilita o nosso estudo também. Se você puder deixar a sua mesa com o material que você vai estudar, você não precisa ficar fechando o material, gente, para vocês não terem que parar. Depois, na hora que sentar, voltar onde vocês estavam, vocês estão ganhando tempo e atenção, né? Então, quem tiver lá um cantinho na casa, que deixa seu material, já que ninguém mexa, nem que seja no cantinho do quarto, na sala, em algum lugar assim. Fala, nos próximos 40 dias, ninguém mexe na minha bagunça. Exatamente. Porque toda hora que vocês chegarem ali, ó, se vocês sabem exatamente, olha, eu parei na página 15 do Piaget, eu parei na atividade 5 de matemática. Você sabe que você já vai voltar ali, já com a sua atenção ali. Você não precisa organizar a sua mente de novo para isso, né? Já está ali organizado. Né? E por que o da aula presencial? Porque você já chega, você já sabe que você vai trabalhar naquele dia, né? Aí, importante também, não adianta vir só na aula à noite, não adianta só assistir a aula. Tem que refazer a atividade no outro dia. Ai, Natasha, mas eu saio 6 horas da manhã para viajar para uma cerqueira. Faz no ônibus, né? Arranja o horário do intervalo, não fica mais na sala do professor. E se for para ficar, junta mais uma amiga que vai fazer concurso, que a gente sempre tem um amigo que está estudando junto com a gente, está no mesmo propósito ali, de olha, eu confio que eu vou fazer essa questão, que me ajuda, não consegui por causa disso. Então, vocês vão ter que mudar um pouco o círculo de amizades nesse momento para mudar o foco de atenção de vocês, né? Porque é o que muda também a mentalidade da gente. Porque se a gente começar, tá num grupo de estudo, a gente quer o concurso, e a gente está num grupo de estudo, as pessoas só chamam a gente para balada, para cerveja e outras coisas, Viu, Dani? a nossa atenção Está tendo sextou aí. divide a atenção, daí você fica com aquela culpa, fala assim, eu estou com a culpa de não ter ido, eu estou com a culpa de ter ficado, né? Então, vai ter que definir aí. E, nesse momento, falar para os amigos, ó, não estou te deixando, mas é preciso por 8 semanas. Né? São 2 meses só. Depois, aí, no dia 14 de dezembro, depois das 5h30 da tarde, aí a gente vai beber, a gente vai fazer o... O ano passado foram 2 meses também, tipo assim? Foram 2 meses, foi novembro. 2 meses, não foram?
Porque pra Novembro, janeiro, dezembro, janeiro. é. Ah, esse mês a gente vai em 3 meses. Né? Então, tem que reformular a cabeça aí antes de começar tudo isso. Organização mental. Vamos treinar, tem que ter treino, né? Tem que ir e vendo o que vocês têm mais dificuldade, pegando aquela área que tem mais dificuldade, é aquela que a gente tem que ficar mais. É a matemática? Faz a matemática 5 vezes. Português. É língua portuguesa? Faz 5 vezes a língua portuguesa, entendeu? Né? Eu vou apresentar para vocês a Carol, Ana Carolina, essa amor da Carol. A Carol é supervisora de ensino, passou no último concurso, né? E a Carol é especialista em matemática. E a gente fez já um convite para ela já há um tempo atrás, ela ficou meio assim. Aí agora eu mandei para ela de novo e falei assim, ai, amiga. Mas a Carol é minha companheira e minha companheira de trabalho, uma amiga que trouxe para a vida, né? E aceitou o desafio. Vocês sabem que ela está com gelinho a primeira vez, gente. Mas ela tem um apoio também aqui, viu, gente? O suporte dela está aqui também. Não é a Carmen hoje. Não é a Carmen, é realmente o meu suporte. Pessoal, então, só para me apresentar para vocês oficialmente, eu sou a Ana Carolina. O pessoal que está aqui, a maioria já me conhece, né? Eu sou professora de ensino. Passei no concurso de 2022. Primeiro, eu entrei na educação especial, professora de educação especial, e o ano passado fui chamada para ser professora de ensino. Né? Minha formação é em matemática, é uma disciplina que eu sempre gostei, né? E a Natasha fez esse convite, e eu vim aqui para tentar ajudá-los um pouquinho, para deixar mais fácil um pouco a matemática, que eu sei que normalmente é o que pega em muitos nos concursos, né? Então, eu preparei hoje uma apresentação, um cronograma para vocês também, algumas questões, para a gente ver algumas questões aí de concurso também, tá? A gente tem uma abordagem aí mais tranquila, mais prática, porque a matemática, assim, a gente precisa, claro, entender um pouco do conceito ali, mas a gente tem que praticar também, tá? Então, eu coloquei uma apresentação minha aqui, acho que vai ter que ir clicando ali, assustador mesmo. Então, sou Ana Carolina, supervisora de ensino, né, aprovada no concurso 2022. Então, sou formada em matemática e pedagogia, tá? Tenho especialização em tecnologias aplicadas no ensino da matemática e em educação especial, que é onde eu atuo hoje junto com a Natasha na prefeitura, né? Eu sempre gostei muito de transformar esse aprendizado, deixar mais leve essa questão da matemática, né, deixar algo mais leve, porque eu sei que é um grande desafio. Mas acredito que, assim, com a abordagem certa, com as dicas, com a parte prática, a gente vai deixando tudo mais leve também. Eu tenho uma trajetória anterior em concursos públicos também. Esses não foram meus primeiros concursos. Eu já fui aprovada em outros concursos, eu já fui concursada no Estado, já fui concursada em banco também, já assumi esse concurso. Então, eu já estudei muito para concurso também. Né? Então, eu sei como é que é a dedicação. Eu sei que não é fácil esse momento. Mas a gente tem um período aqui, agora a Renata vai trazer depois os dias que a gente tem, né? Até o dia da prova, que a gente precisa de dedicação. Como a Natália estava falando, a gente precisa, às vezes, deixar um pouquinho de lado algumas coisas e focar. Nesse momento, a gente precisa de foco para a gente conquistar aquilo que a gente está almejando. Né? E vocês vão conseguir. A gente precisa ter o foco, a gente consegue, gente. Meu esposo também, ele já passou em concurso também, já auxiliei também, ele estudou muito também, não é fácil, a gente sabe dessa luta que a gente enfrenta, né? Nesses momentos. Então, a gente precisa estar sempre motivado, né? Ter um cantinho nosso de estudo também, porque não é só aqui, só nesse momento, na hora que a gente está junto aqui, a gente precisa ter em casa também um momento de revisão, um momento de questões. Eu coloquei algumas dicas aqui também de concurso, que eu sempre utilizei para os meus estudos. Apesar de ser formada em matemática, eu sempre estudei matemática para o concurso também, né? Porque às vezes a gente acha assim, eu já sou formada sou formada em contabilidade, eu não preciso estudar a parte de contabilidade do concurso. Pelo contrário, aí tem que focar, porque daí tem as questões, eu tenho que focar nas questões de concurso também. Então, isso é muito importante. Pode clicar, pode. Aqui eu coloquei um cronograma das aulas para a gente seguir conforme está o edital. Não achei um edital extenso na parte de matemática, tá? Então, eu coloquei aqui para o dia 30, que vai começar as nossas aulas, as meninas vão passar todo o cronograma para vocês. A aula de matemática vai começar no dia 30, eu pensei em começar lá com os números inteiros e racionais, com as operações e propriedades, para que a gente tenha uma base
para daí prosseguir com os assuntos um pouquinho mais, que engajam um pouquinho mais ali de conteúdo mesmo. E falar um pouquinho das grandezas proporcionais, depois regras de três simples compostas, estudo das porcentagens com exercícios práticos, juros simples compostos, que também cai no concurso da gente, tá? Equações do primeiro grau, resolução de situação problema também, unidades de medida, conceitos básicos de geometria e tabela. Eu coloquei até o dia 4, temos ainda mais uma semana antes do concurso, mas aqui no meu programa eu coloquei até dia 4 para o último dia a gente fazer uma revisão geral de todo o conteúdo que a gente trabalhou também, tá? Sempre através de questões para ficar mais claro e objetivo, tá? Acho que deve passar vários por aí, só vai aumentar, sim, para poder acontecer. Depois, no mesmo esquema que a gente fazia. Sempre vai antes para vocês o material. Que hoje, como foi a primeira aula, Da linha desses Vai. todos, já tem também? Você vai falar. de todos, não. Essas Já mostrei. De todos. Aqui eu coloquei algumas dicas gerais para vocês aí que a gente utilizava no nosso estudo para o concurso aqui. Fazer ciclos de estudo em casa. É muito importante esse ciclo de estudo. O que seria um ciclo de estudo que a gente coloca na hora que a gente fazia as provas? Eu fazia mesmo no papel, colocava lá atrás da minha escrivaninha, eu vou ter 2 horas de estudo, eu não vou ficar focado 2 horas só lendo. O meu cérebro cansa. Então, eu preciso fazer um ciclo daquele estudo. Então, eu já deixar programado o que eu vou estudar. Então, eu vou estudar hoje 1 hora de ECA. Depois eu coloco lá mais 1 hora de matemática. Depois, na sequência, língua portuguesa. Depois eu volto lá para a parte de legislação. Então, é fazer um ciclo desse estudo, seguir esse ciclo, cronometrar o tempo que você está estudando, porque isso é muito importante também, né? E focar, se desligar do restante que você pudesse desligar e focar naquele momento ali, isso é muito importante. Aproveitar esse momento que a gente está junto, ou também via WhatsApp, né? Através dos grupos, ou no particular mesmo, tirar dúvidas das questões. Então, estou fazendo uma questão, não consigo, não foi. Manda foto, depois a gente explica, grava um vídeo explicando, isso é muito importante também, porque na matemática, errando, a gente vai aprendendo muito também, né? Para o dia da prova. Eu lembro que o Rafael, meu esposo, teve uma questão uns dias antes da prova, ele falou, não consigo fazer essa questão, não consigo, né? Aí eu expliquei para ele a questão, pois caiu uma questão daquela na prova, ele falou assim, ó, não sei como que eu fiz, mas eu segui o que você tinha me falado. Aí acertou a questão, né? Então, é muito importante esse tirar dúvidas, né? Na hora que eu estou fazendo também, pode muito ajudar na hora na prova também. Resolver muitas questões. Eu sei que o tempo também é curto, mas a gente tem que fazer um intensivão lá, fazer questão, porque através das questões que eu vou desenvolvendo, vou tirando aquele medo da matemática também, vou conseguindo raciocinar ali, fazer aquele raciocínio lógico, pegar caminhos ali para conseguir resolver. Dentro dos exercícios, a gente vai perceber que tem outras formas de resolver, não tem uma só, né? Então, quando eu explicar uma aqui, você vai entender. Vamos tentar de outra forma, para ver se você consegue entender. E na hora da prova também, você vai criando estratégias para resolver as questões. Mapa mental com as palavras-chave, a Natasha estava falando lá na questão. Grifa lá as palavras, o que a gente pode falar? A matemática também, às vezes tem algumas palavrinhas-chave que eu consigo identificar que tipo de operação eu vou utilizar na questão. Né? Até trouxe aqui algumas para vocês hoje, para a gente fazer essa observação também. E o principal que é não desistir. Não desistir, gente, não desista, porque é alcançável, é algo que a gente consegue alcançar, né? A gente precisa ter foco, determinação, porque a gente vai conseguir, a gente tem que ter isso dentro da gente. Coloca lá uma observação lá dentro lá no seu cantinho de estudo, eu vou conseguir, coloca frases motivacionais, coloca o objetivo que você quer, que a gente vai conseguir. Vocês vão conseguir, tá bom? Pode passar. Eu coloquei hoje, eu trouxe algumas resoluções de alguns exercícios para gente, né? A gente vai improvisar aqui a luzinha, porque daí a gente não sabe como. Enquanto eu estou tentando aqui a peça digital, a gente não sabe usar. Porque a gente não Uma seriedade muito grande. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje algumas resoluções de questões envolvendo o MMC e MDC e de porcentagem também. Carol, mas o MMC não está previsto lá, não está escrito lá no edital que cai o MMC e MDC. Só que ele pode cair dentro de uma questão de raciocínio lógico, de resolução de questão, que está previsto lá.
né? Que ele vai pedir uma sequência, quando que isso vai se repetir. Então, por isso que eu trouxe aqui, só para a gente ver algumas palavrinhas-chave que pode utilizar. O MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e o MDC. Bom? Eu não consigo fazer matemática sem a lousa. Eu preciso escrever na hora da prova, gente. Se vocês olharem minha prova, por exemplo, qualquer espacinho eu tô fazendo conta, entendeu? Desenho na prova. Use todo o espaço. No final lá da prova, tu tem conta dos ladinhos, então tem que aproveitar todos os espaços. Então, matemática a gente tem que escrever mesmo, tá? Agora, não sei se aparece para o pessoal de casa. Bom, eu trouxe primeiro uma questão da IDEPATRE mesmo, tá? Uma prova da Câmara de Guarujá, que ele falava assim, ó. Jamile, Jéssica e Janete são irmãs e percorrem um circuito circular com suas bicicletas. Num determinado dia, todas participaram ao mesmo tempo, do mesmo ponto, com o mesmo sentido. Jamile fez o percurso em 12 minutos, a Jéssica em 9 minutos e a Janete em 8 minutos. Com base nessas informações, no momento em que as 3 ciclistas se reencontrarem novamente no ponto de partida pela primeira vez, a quantidade de voltas dadas por Janete será igual a... Carol, tem muita informação, não sei nem por onde eu começo, o que eu tenho que fazer no exercício desse. Temos que ir por partes, tá? A gente não pode ler o exercício já, meu Deus do céu, e agora? Tem um monte de número, o que eu faço com isso? O que ele está querendo aqui agora nesse exercício? Então, vamos lá. Primeira coisa. Eu tenho 3 irmãs, né? Eu tenho 3 irmãs. Aí elas estão fazendo um circuito circular. Um circuito lá circular. Vou desenhar aqui só para a gente entender, depois eu apago para a gente resolver. Só para a gente raciocinar ali o que a gente vai ter que fazer nesse exercício. Em determinado dia, todas partiram ao mesmo tempo, do mesmo ponto, com o mesmo sentido. Por que o exercício tem que deixar claro isso? Porque se ele não deixar claro, eu não posso afirmar. Então, o exercício ele tem que trazer essa informação. Se ele não traz, cabe um recurso, por exemplo, né, de questão de prova. Então, ele tem que afirmar para poder resolver dessa forma que nós vamos resolver aqui. Então, as 3 estão saindo de um mesmo ponto aqui, ó. Então, tem 1, 2, 3. As 3 estão saindo aqui desse mesmo ponto. E elas vão para o mesmo sentido. Para o mesmo sentido. E, ao mesmo tempo, elas vão sair. A Jamile fez esse percurso, a Jamile, que é a primeira, fez em 12 minutos. Ela deu a volta em 12 minutos. Jéssica, em 9 minutos. A Jéssica, em 9 minutos. E a Janete, em 8 minutos. Eu tenho, gente, sempre que tirar as informações do problema, vou ter que deixar claro para mim, tirar aquele monte de palavra e deixando o mais claro possível aqui para fazer a resolução. Sempre procurem fazer isso aqui, tá? Mesmo na prova, tem pouco espaço, mas tira as informações da questão para você poder resolver. Tá. Essas eram informações que ele deu, então já coloquei aqui. Com base nessas informações que eu já anotei aqui, no momento em que as 3 ciclistas se reencontrarem novamente no ponto de partida pela primeira vez, a quantidade de voltas dadas por Janete será igual. Então, depois ele vai querer saber da Janete exclusivamente. Mas antes, o que eu preciso saber? Vamos lá. Eu saí, a Natasha saiu e a Renata saiu. Eu demorei 12 minutos para dar a volta toda. A Renata demorou 9 e a Natasha demorou 8. Então, a gente vai chegar ao mesmo tempo naquele ponto de partida, na primeira volta? Não. Quando que a gente vai se encontrar naquele ponto de partida novamente? Carol, na hora da prova eu ia ficar fazendo lá o círculo até a gente se encontrar de novo. Eu ia ficar fazendo conta. Dá para fazer assim? Dá. Você pode fazer assim, uma hora você vai encontrar o resultado também. Não tem problema. Só que tem uma forma mais fácil da gente encontrar o resultado dessa questão. Qual é o resultado? É o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. E como que eu sei que eu vou usar o MMC, o mínimo múltiplo comum, numa questão dessa? Por algumas palavrinhas-chave que a gente vai observar na questão e a gente vai falar, isso aqui é MMC que eu vou usar. Qual palavra-chave
que é aqui, nessa questão que a gente vai observar. Se reencontrarem novamente. Outras palavrinhas que podem aparecer que indicam o MMC. Voltarão a se encontrar, de quantos em quanto tempo, a próxima vez, ao mesmo tempo, todas essas palavrinhas-chave indicam que eu vou utilizar um MMC, que é o mínimo múltiplo comum nessas questões aqui. E o que é o MMC? O que é o mínimo múltiplo comum? Vou ter que ir apagando aqui, porque o espaço é pequeno. O mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo comum entre esses três valores. O que são os múltiplos? Por exemplo, os múltiplos de, se eu fizesse separadinho aqui, os múltiplos de 12. Quais são os múltiplos de 12? 2. Os múltiplos de 12, daí a gente está falando daí dos divisores, né? Quando a gente fala os dois, a gente vai encontrar vários múltiplos de 12, os múltiplos de 9, os múltiplos de 8. Eu poderia fazer assim, encontrando os múltiplos. Mas tem uma forma mais prática de eu fazer o MMC. Vocês lembram daquela tabelinha que a gente faz assim, ó? Vocês lembram disso daqui? Dessa forma aqui, eu encontro o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre esses três valores. Aí vai ser encontrar o múltiplo de 12, múltiplo de 9 e o múltiplo de 8. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou calcular. E como que eu calculo isso daqui? Sempre começo pelo 2, que é o que ela falou. Se tiver um número par aqui, certo? Tem um número par? Tem. Então, coloco lá dividido por 2. 12 dividido por 2, 6. 9 dá para dividir por 2? Não dá, só copio. E 8 dividido por 2, 4. Dá ainda para dividir por 2? Dá. 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por 2 não dá. E 4 dividido por 2, 2. Ainda tem um número par aqui? Tem. Então, continuo dividido por 2. Teria que começar com o maior divisor, tipo, do 4. Não, a gente sempre começa pelos. Aqui a gente utiliza os números primos. O que são os números primos? É o 2, o 3, o 5. A gente sempre, o menor número par é o 2. É o menor? Achei que fosse maior. Tipo, quando tivesse que começar pelo 4. Não, sempre pelo menor. É pelo divisor e que é pelo maior? Isso. Ah, tá. Aí aqui, ó. Dá para dividir por 2 de novo. Agora não dá mais por 2, certo? Aí eu vou por 3. Vou seguindo na sequência, ó. E por 3 de novo. Quando eu uso aqui, que eu estou usando os números primos, eu estou fatorando ali, estou encontrando os múltiplos desses números, né? Quando eu multiplico todos esses valores, eu vou encontrar qual é o múltiplo comum entre eles, tá? Eu não sei se é do MDC que você está perguntando. Tá, deixa eu começar pelo maior? Não, porque também pelo isso. A gente sempre começa aqui, a gente vai começando pelo menor número aqui, o par, porque fica mais fácil na hora que você for fatorando. Não. Não vai dar errado se você colocar o 4 ali, por exemplo, aqui, porque a gente já vai fazer essa multiplicação, tá? Mas como na fatoração a gente precisa fazer assim, eu sempre procuro fazer da mesma forma para não ficar confundindo depois na hora de resolver na fatoração, por exemplo. Depois que tinha começado com o maior, eu comecei com o 4. Não daria errado no seu resultado aqui, tá? Não daria. Nesse caso, não. Mas numa fatoração, daí você vai ter que usar sempre os números primos, entendeu? Então, talvez seja por isso que daí eu procuro fazer sempre no mesmo formato, para depois não confundir na hora que for fazer a fatoração, tá? Aqui, por que eu falo que não vai dar diferença? Porque aqui eu vou multiplicar os valores, né? Então, 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8, 8 vezes 3, 24, e 24 vezes 3, 72. Certo? 72 minutos. Mas aí você vai falar para mim, mas não tem 72 na resposta. Mas aí a gente tem que voltar na questão. O que ele está perguntando de fato para mim? Eles vão demorar 72 minutos para se encontrar novamente, né? Então, a Jamile
demora 12 minutos cada volta. A Jéssica, 9. A Janete, 8. Elas só vão se encontrar novamente depois de 72 minutos. Entendeu? É isso que nós encontramos aqui. Mas a pergunta do exercício é, com base nessas informações, no momento em que as 3 ciclistas se reencontrarem, qual vai ser esse momento? 72 minutos. A quantidade de voltas dadas por Janete será igual. Essa é a pergunta. A Janete usava quantos minutos para cada volta? 8 minutos. Então, para quando elas vão se encontrar em 72 minutos, não é? É. Se a Janete dá uma volta em 8 minutos, o que eu vou ter que fazer para encontrar? Dividir por 8. Dividir por 8. 72 dividido por 8. 7 não dá para dividir por 8 junto. 72. 72 dividido por 8. 9. 9 vezes 8, 72. 72 menos 72, 0. Ou seja, a Janete vai ter dado quantas voltas? 9 voltas. Então, dentro de um exercício, é claro que aqui a gente vai fazendo passo a passo, mas quando a gente vai pegando as dicas ali, eu já sei que isso aqui é MMC, eu já vó fazendo ali, mas eu sempre tenho que observar, voltar para a pergunta do exercício. Matemática é assim, tá? A gente vai ver um exercício que na primeira, assim, o primeiro resultado que eu encontro é na letra A. Aqui poderia ter 72, para confundir. Né? Tem exercício, tem questões que fazem isso mesmo, e vai fazer você se confundir de toda forma. Mas então, a gente sempre volta para a questão para ver a pergunta que ele trouxe. Tá bom? Então, a resposta, no caso aqui, letra A. Tá? A gente vai passar para a próxima, mas eu acho que daí... Essa aí também é de MMC, acho que pode ir para MDC. Pode ir MDC. Essa daqui, ela é uma questão da VUNESP, tá? Essa aqui vai envolver o MDC, tá? Hoje a gente só está passando, assim, pelas questões. É claro que quando a gente for fazer as aulas, a gente vai primeiro fazer um conceito ali de cada tema para depois fazer as questões. Hoje é só uma passada ali do que a gente vai ver mais ou menos aqui no curso, tá bom? Então, essa é uma questão da VUNESP. Ele fala assim, ó. Na reunião de uma empresa, estavam presentes 30 funcionários do setor A e 18 funcionários do setor B. Em um determinado momento dessa reunião, todos esses funcionários foram divididos em grupos. Cada grupo com o mesmo número de funcionários de um mesmo setor. Sendo esse o número maior possível. O número total de grupos formados foi. Não tem nenhuma palavrinha das dicas que eu dei lá no MMC. Não tem a palavrinha quando eles se encontrarão novamente, não tem a palavrinha de quanto em quanto tempo, não tem a palavrinha a próxima vez, ao mesmo tempo, simultaneamente, juntos. Não tem isso. Mas quais palavrinhas aqui que são chaves que eu vou indicar, que eu não vou usar o MMC, porque a gente já sabe quais as palavrinhas do MMC, a palavrinha do MDC, que é o maior possível, por exemplo, quando ele fala maior possível, mesmo tamanho, máximo possível, a gente vai perceber que a gente vai usar não o MMC, mas o MDC, que é o máximo divisor comum, tá? Agora, a gente não vai falar dos múltiplos, a gente vai falar dos divisores do número, tá? Assim, eu não sei matemática. É errado eu somar 30, 18, dividir por 3? Se você somar 30, 18, vai dar quanto ali? 48, certo? 48 dividido por 3... Não, porque ela falou ali. Não, eu não sei matemática. Quando eu chego lá, eu ia fazer isso. Mas por que 3? Mas por que 3? Eu ia fazer isso. Não, 3 não, por 2. Por 2. Só que, ó, o que ele está falando aqui? Ele não fala em quantos grupos ele foi dividido. Ele afirmou que eram 2? Não. Ele não afirmou. Eu esqueço que está aqui. Ele não afirmou que eram 2. Então, por que eu dividiria por 2, entendeu? Ele só falou assim para mim. Eles vão divididos em grupos. Eu não sei quantos grupos são. Cada grupo com o mesmo número de funcionários do mesmo setor. Então, todos os grupos vão ter a mesma quantidade de pessoas, certo? Sendo esse número o maior possível. Essa é a informação que ele trouxe. Então, ele não falou se é 2, se é 3, se é 4. Eu vou ter que descobrir quantos grupos são para eu saber
ali o número total de grupos que são formados, ou quantas pessoas vão em cada grupo para eu saber quantos grupos vão ser formados. Aí que eu entro no MDC, porque ele fala da palavrinha maior possível, que eu vou fazer essa divisão, vou descobrir qual que é o máximo divisor comum entre esses dois números, para eu encontrar ali quantos grupos, o número total de grupos que foi formado. Do mesmo setor. Porque daí eles estavam. Exatamente. E assim, ó, os 30 funcionários do setor A, eles foram divididos, e os 18 funcionários do setor B, eles foram divididos, e a quantidade de cada grupo é igual. Entendeu? Então, ó, o que é o MDC? A gente vai usar quando a gente for fazer esse tipo de cálculo. Para calcular o MDC, que é o máximo divisor comum que eu vou usar nesses casos, durante as aulas, como volto a repetir, a gente vai explicar detalhadamente cada passo ali. Como que eu calculo? Da mesma forma que eu calculo o MMC. Eu vou calcular da mesma forma, só que para calcular o final, o resultado final só vai ter um detalhezinho diferente, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois valores, 30 funcionários do setor A e 18 funcionários do setor B. 30 do setor A e 18 do setor B. Vou calcular da mesma forma que a gente calculou lá o MMC. A princípio, primeiro pedaço. Finalzinho integralizados. Ok. Não. O resto, tem outra cor de caneta? Então, ó, vamos lá. O MDC, eu vou calcular da mesma forma do MDC, para vocês entenderem. Aí depois eu vou explicar qual que é a diferença de um e do outro, tá? Então, eu encontro o máximo e o mínimo múltiplo. Eu falei, minha mãe mandou dessa. Gente, mas é bem simples. Você vai ver como é fácil de resolver, que depois você fala assim, na prova não posso perder uma questão dessa. Lê, você tá sabendo isso aí? Eu tentei fazer assim, ó. 30 com 18 são 48. Eu dividi 48 por 8, dá 6. 48 por 7 não dá. 48 por 6 dá 8. 48 por 5 não dá. E 48 por 4 dá 12. Então, achei que era aí. Não. Por que que não dá certo? Porque ele vai dividir os 30 funcionários do setor A e os 18 funcionários do setor B. Eles vão somar o total e vou fazer a divisão. Ele vai ser o A, que é 30, e eu vou dividir em grupos com a mesma quantidade que eu vou dividir o grupo B. Porque se fosse somar, daria certo. Mas aí não vou somar, porque ele fala aqui, ó. Em um determinado momento dessa reunião, todos esses funcionários foram divididos em grupos, cada grupo com o mesmo número de funcionários de um mesmo setor. Tá? Por isso que aqui eu tenho que descobrir qual que é a divisão, qual é o máximo divisor comum desses dois números, para que tanto no setor A quanto no setor B, os grupos permaneçam com o mesmo número de funcionários. Por isso que é importante grifar, né, Carol? Exatamente, ou escrevendo ali as palavrinhas. Exatamente. Exatamente, isso mesmo. Então, aqui eu vou pegar ó, 30 e 18, são números pares, então dá para dividir por 2, certo? Então, vou dividir por 2. Tanto 30 quanto 18 dá para dividir por 2, não dá? Então, 30 dividido por 2 são 15, e 18 dividido por 2, 9. Aqui, depois eu explico o detalhe do MDC. 15 e 9, dá para dividir por 2? Não dá. E por 3? Dá. Então, vou dividir por 3. 15 dividido por 3? 5. 9 dividido por 3? 3. O detalhe do MDC, ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui. Eu posso continuar? Posso. Se você quiser continuar, você vai continuar aqui. Aqui vai dar o 3, aqui continua o 5, aqui fica 1. E aqui vai dar o 5, aqui vai ficar 1 e 1. Acabou. Só que diferente do MMC, que eu multiplico todos os valores aqui, no MDC, que é no máximo divisor comum, eu só pego os valores que eu consegui dividir os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar aqui o 2, que o 2 dividiu tanto 30 quanto 18, e vou pegar o 3, que dividiu o 15 e o 9.
Por que eu não vou pegar esse 3 para multiplicar? Porque ele dividiu só o 3. E por que eu não vou pegar o 5? Porque ele dividiu só o 5. Então, esse é o detalhe da diferença do MMC para o MDC. No MMC eu multiplico todos, e no MDC, que é o máximo divisor comum, é só aqueles que dividiam os dois ao mesmo tempo. Então, aqui, o que eu vou encontrar? 2 vezes 3? 6. Carol, mas já achei a resposta, será? O que eu achei aqui? O que é o 30? É do setor A. É do setor A, mas são 30 o quê? Funcionários. E 18 funcionários, não são? Então, esse número 6 aqui não é o total de grupos que ele está me perguntando. É o total do quê? De funcionários em cada grupo. Isso aqui é o total de funcionários. Porque isso aqui é funcionário e isso aqui é funcionário. Tem uma pegadinha muito Ou seja, isso aqui é o funcionário. São 6 funcionários em cada grupo. Mas ele está perguntando se o número total de grupos formados foi. Então, o que eu vou ter aqui? No grupo A, no setor A. Eu tenho 30 funcionários, vou dividir por 6 funcionários. Vou ter quantos grupos no grupo A? 5. Certo? E no grupo B? No grupo B eu tinha 18 funcionários. Vou dividir por 6, que vão dar quanto? 3. Então, quantos grupos vão ser formados, na verdade? 8. Letra A. Pegadinha do malandro. Então, aqui- Eu ia errar bonito essa. Eu ia errar e ainda ia falar, mas eu tô certa. Então, são detalhes importantes que a gente vai... Se a gente pega como esses detalhes? A gente vai pegar Treinando. resolvendo os exercícios. Tá? Então, por isso que é importante essa resolução, esses momentos, né? Que a gente vai ter aqui para tirar as dúvidas e resolver juntos os exercícios e principalmente pegar aí esses detalhes. Quanto mais exercício a gente vai resolvendo, a gente vai pegando mais a malícia da coisa. A gente fala assim, na hora que eu estou resolvendo o exercício, calma aí, deixa eu voltar lá para ver se é isso mesmo, né? Para ver se o que eu estou fazendo está certo. Eu só posso passar mais 2 exercícios só para a gente falar da porcentagem, rapidinho, só para vocês olharem essa questão da porcentagem aqui. Eu já faço do jeito mais demorado possível, que vocês vão falar assim, faço demorado, porque é o único jeito que eu aprendi. Aqui a gente vai falar um pouquinho de porcentagem também. No nosso curso vai ter a grade, vai ter o dia lá da porcentagem, vai vir todos os detalhes, toda a explicação, tá? Mas aqui a gente tem uma questão bem simples, tá? Ela fala assim, ó, assinar a internet... Ah, peraí, tem gente querendo fazer pergunta. Tá. Pode fazer. Faz a pergunta. Quem que tá querendo fazer pergunta? Pode fazer. O MDC, eu posso parar até onde dá para multiplicar os dois? Sim, pode. Pode parar até onde dá para dividir os dois. Não precisava fazer o 3 e o 5 ali embaixo. Eu só fiz ali só para demonstrar que era igual ao MMC, mas que eu não usaria. Eu posso parar ali porque não vai fazer diferença. Tá bom, obrigada. Agora que eu achei o microfone aqui, Só tô no toma celular. cuidado na hora que tiver, dependendo dos valores que tiver, eu esquecer que dá para dividir. Se coincidir depois, por exemplo, comecei, a próxima fileira não dá para dividir os dois, mas embaixo deu. Não, Vai parou, Ali de cima já vai dar. Deixa eu já. daí não dá mais. Não. Desde que você esteja fazendo a divisão toda certinha. Vai estar na divisão. Acontece também. Acontece. A gente vai treinando, daí não vai acontecer. Aqui pode acontecer, em casa pode acontecer, só no dia da prova não pode acontecer. Bom, no dia da prova a gente não deixa acontecer essas coisas, viu? Então, ó, a cenário alternativo representa 14% de 700. O que é 14%? O que é porcento? Por cento? Então, quando eu tenho 14%, eu vou ter uma palavrinha que é por. Toda vez que eu ver essa palavrinha por, eu estou falando de divisão, tá? Então, 14% de
700, né? Tá lá? Desculpa, tirei. 700. 14% de 700. Então, quando eu tenho a palavrinha por, que é do porcento, eu tô falando de divisão. Então, eu tenho lá 14%. Opa, o zero não saiu certo. 14%. Por 100. Tá? Tudo bem até aqui? De 700. Toda vez que eu tenho a palavrinha de, da, do, eu estou me referindo à multiplicação. Então, aqui eu tenho 14% de, então eu tenho uma multiplicação, 700. É assim que eu vou calcular esse 14% de 700 e vou encontrar o resultado que está pedindo lá na minha questão. Tá? Exercício bem simples, só para a gente entender o que significa cada um desses termos aqui que a gente utiliza. E como que eu calculo isso daqui? Como que eu calculo uma multiplicação quando tem uma fração aqui, por exemplo? Regra de 3. Regra de 3? É que eu preciso usar a regra de 3, será? Ou você pode cortar, né, os 2 zeros e depois multiplicar 14 por 7. Isso, exatamente. Aqui eu posso resolver o 14% de 700 por regra de 3, mas aí não entraria nesse cálculo, nesse formato aqui, tá? Nesse formato aqui, o que eu vou fazer? Quando eu tenho multiplicação entre frações, só para todo mundo entender o porquê que eu corto, tá? Quando eu tenho multiplicação entre frações, todos os números são divisíveis por 1, como se eu tivesse um 1 aqui embaixo, tá? Na multiplicação, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Eu faço a multiplicação simples. Só que para facilitar o meu cálculo, eu faço o corte. Vou cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Por quê? Porque eu estou fazendo uma divisão. Tá? Porque aqui, ó, eu estou dividindo tudo. Por isso que eu posso cortar os zeros de cima com os zeros de baixo. Tá? Aí ficou simples. A minha conta ficou como? Ficou 14 vezes 7. Tem um aqui embaixo, aqui tinha um que eu coloquei aqui. Vai fazer diferença eu colocar esse 1 aqui? Não faz. Também preciso colocar. Aí ficou 14 vezes 7. Faz a continha. 14 vezes 7. Carol, não sou boa em tabuada, o que eu faço? Não tem problema. Monta a tabuada do lado, não tem problema. Entendeu? Só não pode errar uma multiplicação. Então, conta no dedo, não tem problema, ninguém está vendo ali o que você está fazendo. Entendeu? É claro que com a prática, a gente vai memorizando a tabuada, vai ficando mais fácil. Por exemplo, eu não sei quanto que é 7 vezes 4, mas eu sei que 4 vezes 5 é 20, porque a tabuada do 5 eu sei de cor. Então, 4 vezes 6 é 24, e 4 vezes 7, só somar mais 4, vai dar 28. Então, eu vou pegando alguns macetes para eu ir pegando essa tabuada que às vezes eu não memorizei, tá? Então, 4 vezes 7, 28. 7 vezes 1, 7, com mais 2, 9. Então, quanto é 14% de 798? Aí a alternativa que está lá. Acho que é letra C. Sim. Letra C. Então, ela é bem simples de resolver. Quando a gente fala, é claro que na prova, provavelmente não vai cair uma questão dessa. Assim, só para você calcular. Eu coloquei essa questão, era de um concurso, tá? Uma questão dessa era de concurso, só não. Eu achei que tinha colocado até o concurso. Mas ela é bem simples. Mas por que eu trouxe? Porque na próxima questão que eu trouxe para vocês, eu trouxe uma questão da INDEPAC também, mas eu acho que não vai dar tempo. Mas essa daqui que eu queria mostrar para vocês. Que a gente vai calculando com esses dados aqui que a gente fez nesse exercício, tá? Só que a gente tem que ter um pouquinho de atenção e cuidado na hora de resolver. Dá tempo, Natália, de fazer esse? Vamos fazer esse aí. Esse aí, eu estava conversando com as minhas amigas na hora do lanche, e a gente estava falando, eu acho legal, né, dar dicas de porcentagem, porque às vezes a gente... É questão que é batata que cai no concurso. No último concurso teve, inclusive a próxima questão é uma questão do concurso, do último concurso. E às vezes a gente lê um exercício e a gente fala assim, é muito fácil, é óbvio isso aqui. Mas é aquele negócio, é aquela pegadinha que a gente tem que tomar cuidado,
Então, eu vou ler para vocês vão me falar o que vocês acham. É essa ou você quer a próxima? Pode ser essa aqui primeiro, que essa aqui eu achei bacana. Isso aqui eu montei ali a hora que eu estava preparando os slides, então não peguei de concurso, tá? Mas era só para vocês entenderem aí essa questão da porcentagem. Então, olha lá. O salário de uma vendedora era R$ 2.000. Em determinado mês, ela recebeu um aumento de 20%. Porém, no mês seguinte, teve um desconto de 20% sobre o novo valor de salário. Após esses 2 reajustes, qual foi o salário final da servidora? De cara, muita gente, né, não vai ser o caso de vocês, já guia direto no 2.000. Se ela ganhou 20, depois perdeu 20, ficou o salário que era, 2.000. Por que vai ser diferente o valor? Só que ela não quer ser um salário. Um novo salário. Entendeu? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, né? Na questão da porcentagem. Então, primeiro, o que eu vou fazer? 2.000, 20%. Eu vou descobrir quanto que é 20% de 2.000 e vou somar, certo? Nele, porque vai ser o meu salário de hoje. Então, olha lá. Eu tenho R$ 2.000, eu recebo R$ 2.000 e eu recebi um aumento de 20%. Mas quanto que é esse 20%? Eu vou fazer quanto é esse 20%? Faço lá. 20% de 2.000. Eu vou descobrir quanto que é 20% de 2.000. Certo? Quanto que é 20% de 2.000? Olha o detalhe aqui. Que facilita os nossos cálculos, ó. Aqui eu tenho 000, tenho 4 zeros e aqui eu tenho 2 zeros. Então, eu posso cortar esses 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima, com 2 zeros para a esquerda de cima, tá? Por quê? Porque eu estou dividindo. Então, esse cortar não é simplesmente já estou cortando porque é mágico. Não. Estou cortando porque eu estou fazendo uma divisão, tá? Então, eu corto esse zero, vou cortar com esse, e esse zero, vou cortar com esse. Vou fazer divisão. Ali, e sobrou o quê? 200 vezes 2. 200 vezes 2, 400. Então, o meu salário, que era 2.000, passou a ser quanto? Passou a ser 2.400. Então, o meu novo salário passou a ser 2.400. Mas aí, no mês seguinte, recebi um desconto de 20%. Ah, não vem muito de graça, né? Ganhei 20, agora eu vou perder 20. Ah, então, beleza, né? Vai ficar a mesma coisa? Não vai. Por quê? Quanto que é 20% de 2.400? Porque é em cima do meu novo salário, como estava lá anunciado. Então, eu vou ter que descobrir quanto que é 20% de 2.400. E quanto que é 20%? Mesma coisa, ó. Cálculo não é difícil. Esse cálculo da porcentagem não é difícil, por quê? Porque normalmente, às vezes, tem os zeros ali, eu vou cortando, ó. E fica 240 vezes 2, que é quanto? Ó, quanto foi o acréscimo, quanto foi o desconto? O meu salário Entendeu mais do que ganhou. descontou R$ 480. Então, o salário final dela ficou quanto? 2.400 menos 480. Que dá quanto essa subtração? 1.920. Na prova, outro detalhe. Estou em dúvida? Faço a conta, gente. Arma a continha lá, não tem problema nenhum eu armar a continha. Porque vai que eu vou, da minha cabeça, fiz certo até aqui, mas na hora de fazer essa subtração, eu bobiei e errei na subtração. Fui fazer de cabeça o negócio e errei. Não tem problema, gente. Vai arma a continha aqui. Não tem problema armar a continha. 0 tira 0. 0. 0 não dá para tirar 8. Faço o empréstimo lá. 10 tira 8. 2. 3 não tira 4. Empresto. 13 tira 4. São 9. E 1. 1920. Não tenha preguiça de fazer conta, porque na hora da prova eu tenho que confirmar, eu tenho que ter certeza antes de assinalar, para não ter perigo de assinalar errado. Bobear numa questão, cheguei até aqui e errar lá numa quantia
E a gente sabe, ela é subtração, é simples. Mas aí fui fazer de cabeça, coloquei lá, em vez de 1920, coloquei em 1960, por exemplo, 1980, se tivesse ali. Então, sempre confirmam também. Tá bom? Quer fazer a tem debates? Vai tempo? Dá? Então, vamos lá. Essa, a última, essa é a da Indepart. Deixa eu ver se é essa. Não, acho que a do concurso é a próxima. E depois do mercado, desmarei. Pode ser essa mesmo. O que é a próxima? Acho que pode ser. Essa é a de amarelo. Já que jabaré, para o pessoal se sentir mais acolhido. Acho que a gente pode. Deixa a de avaré para a gente fazer na aula. Porque ela é um pouquinho mais longa, a gente vai demorar um pouquinho mais, porque tem mais detalhezinhos. Mas é nessa mesma linha aí que nós vamos fazer, tá bom? Vamos fazer a obra da Indepac. Deve ser isso. Só para. Nossa, isso antes de falar de funcionário. Eu tô falando que é para você se sentir acolhida. É situação de caso. É real. Entendeu? Desconto de salário. Você saber que não vai ser descontado. Já para ir, já é. Né? Já sabe só que ela 20, 27. E vem 27, 27. Bom, essa questão ele fala assim, ó, no quadro de funcionários de uma empresa constam 360 funcionários, sendo 55% mulheres. Da quantidade de homens, aproximadamente 45% têm ensino superior completo. O número de funcionários homens que não possuem ensino superior completo é de aproximadamente... Bom, muitas informações, como eu disse, o exercício ele vai trazer muitas informações para a gente. A gente tem que ir tirando todas as informações que a gente tem dele para a gente conseguir desenvolver ali o raciocínio. Então, vamos lá. Nós vamos precisar para ler na equação. Deixei. Você quer Então, vamos lá. Não, tá bom, aí dá para enxergar. No quadro de funcionários de uma empresa, constam 360 funcionários. Então, o total é 360 funcionários. É o total. Entre homens e mulheres. Sendo que 55% é mulheres. Então, eu já sei que desse total aqui, 55% são mulheres. Se 55% são mulheres, quantos por cento são homens? 45. 45% são homens. Isso está escrito lá no exercício? Não está escrito lá no exercício. Isso aqui eu peguei devido à informação que ela trouxe das mulheres. Eu tenho que ter pegar essas inferências aí do exercício. Ah, Carol, mas tem aqui, ó, 45%? Não. Esse 45% é referente da quantidade de homens, que é esses 45% do total, 45% de ensino superior completo. Então, desse total, 45% de ensino superior completo. E ele pergunta quais não têm ensino superior completo. Primeiro, qual é a primeira coisa que eu tenho que encontrar nesse exercício? São 55% de 360. Isso, ou 55% de 360 e depois eu subtraio para encontrar os homens, ou eu já faço direto os 45% de 360. Das duas formas tá certo. Tá? A gente vai encontrar o número de homens das duas formas. Mas a gente pode facilitar ali. No meu rascunho, eu tinha feito direto do 55 também. Mas vou fazer do 45, que a gente já entendeu que se a gente encontrar os 45% de 360, a gente já encontra os homens, tá? Então, vamos lá. 360, quanto que é? 45%. Ó, vocês estão vendo que é a mesma forma de montar a porcentagem? Eu peguei um jeito, eu só vou tendo que ir interpretando o meu exercício. Entendendo tudo que ele está querendo ali. Então, vamos lá. O que dá para eu cortar aqui? O que dá para eu dividir já? Esse zero com esse zero. Sobrou um zero aqui. Não vou esquecer disso aqui, que depois eu vou ter que dividir por 10. Tá? Então, vamos fazer a multiplicação. 36 vezes 45. Tem que armar a continha aqui.
Todo mundo lembra de fazer multiplicação com dois números? Então, vamos lá. Começa a minha unidade aqui. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Mais 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3, 12. Com mais 2, somo 8. Com 4, 4 mais 1, 5, mais 1, 6. Deu quanto? 1.620. Então, 36 vezes 45 é 1.620. Dividido por 10. Não posso esquecer de dividir o 10 lá, que tá lá embaixo. Quarto zero. Ficou quantos homens, então? 162. 162 homens. Então, eu já sei o número de homens que tem, certo? Sim. O primeiro passo foi esse. Encontrei o número de homens que eu tenho dentro dessa empresa aí. Guarde esse número que agora eu vou ter que apagar aqui para a gente continuar. Bora? Então, eu tenho 162 homens. Tenho 162 homens. Desses 162, o exercício trouxe para mim que 45% deles têm nível superior, certo? Então, desses 62, 45% com superior. Se 45% tem superior, quantos não têm superior? 55% sem o ensino superior. E não é isso que ele está perguntando para mim lá no exercício? Quantos por cento? Não, quantos? Homens. O número de funcionários homens que não possuem ensino superior são quantos? 55%. 55%. Só que ele não perguntou em porcentagem lá pra gente. Ele perguntou número aproximadamente dos homens. Então, vou ter que descobrir quanto que é esse 55% de 162. É que sacanagem. Então, Porque colocou duas perto. sim. É, porque daí na hora da divisão você vai ter que tomar esse cuidado também. Então, olha lá. Mesma coisa. 162, eu vou descobrir quanto que é 55%. Ah, Carol, eu já quero fazer 50% de 162, que é metade, que eu sei. Posso ir fazendo o meu raciocínio? Pode também. Tá? Não tem problema. A gente vai fazer passo a passo aqui, mas durante a aula a gente vai pegando esses raciocínios também. Algumas dicas que vai deixando tudo mais rápido também no cálculo, tá? Só que hoje vamos fazer por partes aqui. Não, então por isso que eu falei que foi sacanagem, porque daí eu fiz assim, metade, se 50%, daí eu olhei, mas daí eu falei, tem duas perto, agora eu vou ter que fazer conta, porque como é que eu saber? Mas aí metade de 108. Quanto que é metade de 162? 81, não, tem que ser menos de 81. Mas aí tem duas respostas. Não, tem Não. mais. Tem Mais, mais, assim, mas tem 1% de 162. Porque você soma mais, daí são 5. Daí Ou você pensa em 10 e metade de 10% também. Você pode ir fazendo esses raciocínios também, né? Carol, não sou boa de fazer raciocínio, faz a conta, não tem problema, vai chegar lá também, tá? Então, vamos fazer essa conta aqui. 162 vezes 55, depois a gente vai dividir por 100. Observe que aqui não dá para cortar nada. Vou ter que dividir por 100 no final. Então, vou lá. 162 vezes 55. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 6, 30. Mais 1. Tem 1. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. Mais. Como é vezes 5, vai dar o mesmo, né? Nós vamos fazer, 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 6, 30. Mais 1, 31. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. Vai dar o mesmo resultado que o 5 aqui, né? Soma, vai dar 0, 1, 9, 8. Deu 8.910. Dividido por 100. Corto, ficou ainda 891 dividido por 10.
Vocês lembram da regrinha quando eu divido por 10 pessoas, dá para vir? Então vai dar quanto aqui? 89,1. Vocês observaram que no exercício está escrito aproximadamente? Sim. Porque não tem como ter 0,1 homens, né? Então, por isso que ele colocou que o valor ia ser aproximado. O exercício ele tem que deixar claro isso também quando ele não vai dar um valor exato. Então, qual é a resposta correta? 89. Então, observe que matemática, ela tem vários detalhes. Ela vai tendo vários detalhes, mas, gente, com a prática, você vai ver que fica mais rápido de fazer. Você vai pegando os detalhes, você vai fazendo ali a observação de fazer pela metade, fazer 1%, e você vai conseguindo agilidade também de fazer. Por isso que eu foco sempre naquilo, fazer questões. A importância de fazer questões. Bom? Então, a gente vai deixar as outras 2 questões que eu tinha deixado também para as aulas, então, de porcentagem. A gente vai trazer as questões do concurso de Avaré também, que teve em 2022, do concurso da INDEPAC, que está tendo em outros municípios, questões novas, questões antigas. A gente vai pegar as que mais caem, tá? A porcentagem é uma delas, que cai bastante. E bora para cima. São 5 questões de matemática. Vamos garantir essas 5 questões. Elas podem fazer a diferença e farão essa diferença também. E é isso. Tá bom? Espero que tenham gostado. Sei que tem bastante informação, mas eu já era só para apresentar mais ou menos um pouquinho aqui, né? A gente vai com calma nas aulas aí, vai tirando todas as dúvidas também. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Pessoal, então agora eu vou passar para vocês como que vai funcionar o nosso curso. Então, por que eu coloquei lá que é quase todos os dias, né? Não são todos os dias, porque depende do cargo que você vai fazer. Caso você vá fazer um cargo para um cargo de gestão, de professor, aí você vai vir todos os dias ver a gente que vai virar da família, como sempre. Tá bom? Então, ficou assim, ó. Na segunda-feira, a Natasha vai entrar no conteúdo específico para gestão. Então, para o cargo de direção, vice-direção, coordenação, supervisão. Tá pegando? Aí, na terça-feira, é a professora Thalita com a aula de língua portuguesa. Exceto nessa terça-feira que eu e ela vamos trocar, porque a Thalita fez uma cirurgia na boca, acho que tirou o dente de siso, e ela não tá podendo falar muito depois, que deve ter sido muito difícil para a Thalita, para quem conhece. Ela fala demais, tá? Então, nessa terça-feira, a gente inverteu. Então, única semana que você é o contrário, eu vou vir para ela na terça e ela vai vir na sexta, tá bom? Na quarta-feira sou eu e eu vou trazer os conteúdos específicos que são comuns a todos, porque tem vários autores que têm todos os cargos, desde gestão até de professor, tá? Até de psicologia, de assistente social também tem. Na quinta-feira, a Carol vai vir com a matemática. Na sexta-feira sou eu de novo, prazer. Toda sexta, né? Toda sexta, daí o específico para professor, né? Verdade, sempre fica sexta. E no sábado de manhã, eu tinha esquecido. E no sábado de manhã, a Natasha vai trazer a parte de legislação. A gente precisou colocar todos esses dias, a gente sabe que é puxado, que é difícil, que é cansativo. Eu sei de tudo isso, gente, porque pra gente também é, tá? Mas não dá tempo. Se a gente quiser estudar o conteúdo todo do concurso, a gente precisa fazer assim, porque senão não dá tempo. O prazo é muito curto. Então, a gente precisa dar um gás aí, focar e se concentrar bastante para conseguir dar conta de tudo isso, tá bom? Olha lá, o curso completo. Então, a gente tem 3 modalidades de curso que a gente lançou. Então, a gente tem o curso completo, que são todas as matérias, a parte específica, a parte de matemática, português e a legislação. E tem o curso só da parte específica. Então, eu sou muito bom de matemática. Sim. Sou muito bom de língua portuguesa, não preciso, quero só a parte específica. Me garanto nas outras 2. Pode fazer. Aí vai vir na segunda, dependendo do segunda ou sexta, quarta e sábado, tá? E língua portuguesa. Não, eu vou fazer para um curso que eu não preciso da parte específica, porque eu vou fazer para ensino médio, por exemplo. Aí você pode fazer um curso só de língua portuguesa e matemática. Ou, eu me garanto na parte específica. Mas no português e matemática eu não dou conta. Então, você pode também escolher essa modalidade de curso, tá bom?
Aqui é a nossa equipe maravilhosa. Né? Então tem a Natasha, para quem não conhece a gente de longa data, eu, a Natasha e a Thalita, a gente fez mestrado junto na Unesp. A Thalita me levou forçadamente para o mestrado. Conheci a Natasha, que a Natasha eu só conhecia de vista. Só ficava bravo com ela, porque a gente prestava concurso todas as vezes na mesma sala, e ou ela passava na frente, ou eu passava na frente, uma hora a gente ficava uma com a raiva da outra. Né? Era assim, a gente sempre fazia na mesma sala, por causa da letra, né? Mas eu só conhecia de vista. E daí na faculdade a gente virou irmã. Né? Né? E a Carol, que é supervisora de ensino, eu falei, gente, a Carol, ela traz um peso, porque a Japinha, né? Se ela ensinar um pouquinho da parte oriental pra gente, que é focado no estudo, não pensa, beleza, maravilha, você. E, não querendo assustar vocês, mas já dando um sustinho, falta 58 dias para o concurso. Então, o nosso prazo é curto. Então, bora, gente, vem ser efetiva com a gente. E é isso. Vamos efetivar. É esse o foco, tá bom? Então, a gente espera vocês. A gente está disponível no WhatsApp para tirar as dúvidas. Né? Quem não quiser, pode mandar no direct, pode mandar no WhatsApp. Eu e a Natasha, a gente está disponível para tirar as dúvidas de vocês. E segunda-feira, acabou a brincadeira, gente. Agora é de verdade, tá bom? Segunda-feira estamos aqui esperando vocês, tá bom? Os materiais estão disponíveis. Os materiais, eles ficam disponíveis na plataforma. Então, a gente procura sempre colocar no máximo de manhã do dia, por exemplo, na segunda-feira, a Natasha vai disponibilizar de manhã para vocês poderem fazer a impressão, quem gosta de ter o papel ali na hora para imprimir. E também a gente vai sempre colocando material para estudo, vai colocando a gente costuma colocar o material completo, que normalmente é mais extenso, então a gente às vezes coloca resumos que são extensos, ou o arquivo completo. Por exemplo, se você pegar BNCC, 300 e poucas páginas, se você for ler inteiro. Então, e a gente também coloca a nossa apresentação, que fica mais fácil para vocês estudarem, que a gente procura colocar a parte mais importante. Então, a dica é imprimir os slides, que fica mais barato para vocês. A não ser que você esteja em tempo disponível para ver a BNCC inteira, tá bom? Então, a gente vai colocando de manhã, vocês imprimem e acompanham durante a aula. Cada dia a gente vai colocando lá. E a gente, conforme vocês vão se matriculando no curso, a gente monta os grupos do WhatsApp, que as meninas aqui já estão, e aí a gente vai avisando, ó, o conteúdo está na plataforma, daí vocês entram, fazem um download, imprime do jeito que quer, dá para acompanhar pelo celular e fica a critério de vocês, tá bom? E estaremos aqui segunda-feira às 7 horas da manhã. A aula da noite. Da manhã não, da noite. Isso, as aulas ficam gravadas, então a gente faz aqui, ó, a gente vem da aula vivo, faz a aula pelo Meet, enfim, faz a gravação, depois tem a edição, então a edição a gente não consegue colocar no mesmo dia, na mesma hora, demora pelo menos aí 24 horas para a gente conseguir colocar, porque daí a Celina está aqui, ela vai cortar a parte que a gente fica de falatório, que a gente fala muito, depois a gente tem que fazer vocês vão ver eu batendo palmas, tá? Que é para ela perceber que é para cortar a parte que eu falei muito. Então, ela dá uma cortada nas partes que não precisa, a parte de intervalo, essas coisas, e também para fracionar, para ficar mais fácil de subir depois das aulas para o YouTube. E daí, depois vocês conseguem, pela plataforma, assistir essas aulas. A matemática, eu tenho muita dúvida, eu preciso assistir de novo. Você consegue entrar na aula da Carol depois e assistir novamente essa aula. Ai, bendito do Piaget, não entra na minha cabeça. Volta lá e assiste de novo, tá bom? E vocês têm essas aulas pelo período de 1 ano. Então, as meninas que estão aqui no ano passado, agora que está acabando o prazo delas de 1 ano de acesso da plataforma, tá bom? E é isso. Mais alguma coisa? Tem alguma dúvida, pessoal? Pode mandar aí no chat que eu respondo. Segunda-feira você não vem? De terça, sábado, você está aqui comigo. E a gente chega às 8 da noite. O importante é chegar, não pode esmoecer. Gente, aí, ó, na terça eu tenho a DBC, preciso chegar às 7h30, não tem importância, o importante é vir, gente, vocês precisam estar aqui, tá? Precisa estar na aula, entra mais tarde, mas entra, precisa fazer o máximo que você conseguir, tá? Tá? Então, quem está empolgado no curso, já prepara o ambiente em casa, já vai preparando a mente,
E a partir de segunda-feira tem intensivão. Prepara o caderno, as É. canetas, o post-it, os marca-textos, porque a gente E daí, na segunda-feira, a gente já coloca os cronogramas com os textos que a gente vai mandar. A Renata falou alguns downloads dos artigos, dos livros, daí vocês podem ir baixando na plataforma, né, para vocês se organizarem. E a gente já está com o material todo organizado para que vocês consigam estudar ao longo desse período aí, tá bom? Então, bons estudos e vem com a gente. aproveita esse final de semana para descansar, que segunda-feira acabou, tá bom? Beijo.